Aqui é Sofia Jabolão. Vamos hoje falar sobre os animais conselheiros e os animais xamãs conselheiros. Nós estamos trabalhando a jornada do cajado xamânico e existe um momento importante onde nós temos essa grande fábrica de conhecimento que é a conexão ancestral. A construção do cajado, ela é uma busca interior para abrir conexões. E dentro dessa história, nós não temos que nos preocupar em saber demais. Nós não temos que nos preocupar em sermos pessoas extremamente sábias. A sabedoria, ela já mora dentro de nós durante toda a existência do nosso contexto, né? E nesse momento é muito importante nós termos em mente que o que acontece nas numerosas vidas e o que acontece nos numerosos episódios desta vida, desta realidade que nós estamos aqui vivendo, são transformações sutis do nosso DNA. Nós nos preocupamos tanto com tantas coisas extra, tantas coisas que nem sempre são tão importantes, e ao mesmo tempo nós colocamos um poder enorme àquilo que está fora de nós. E isso vem trazendo para nós um distanciamento da natureza, porque a natureza sou eu e é você, somos todos nós. A partir do momento que eu vejo todos os povos que habitam a Terra, quais são? São os humanos, são as árvores, são as nuvens, são os seres rastejantes, são os seres sutis, são os ancestrais que passam por aqui, são as realidades sutis, são seres alados, são seres de 4 patas, 2 patas, seres que voam, seres microscópicos. Então, nós, quando estamos numa unidade, né, é nisso aí que nós nos apegamos. Quando a gente fala em unidade, em povos, né, conexão entre os povos, nós temos uma visão da conexão entre os povos, nós, brasileiros, conectando com o americano, o africano. Não, povos, o povo humano é um povo só. São vertentes diferenciadas de contextos e caminhos cósmicos diferentes, mas o propósito da Terra, desse planeta, é um só. São povos, os povos que habitam a Terra. Quando nós tomamos pé dessa realidade, muita coisa muda na nossa vida. Por quê? Porque eu sou responsável pelo sol que habita em mim, e se algo vira uma chave dentro de mim, é o popular dizer, a fila anda. Então, se eu conseguir entender que dentro de mim, dentro do caminho das tranças, do caminho trançado do conhecimento, do caminho do DNA sutil, quando eu observo que aquilo foi importante ouvir, que aquilo tocou meu coração, eu andei um passo. É como se fosse um jogo. Se eu ando um passo, é como se fosse uma fila. Se você estiver numa fila para entrar num show, ou numa casa lotérica, ou em qualquer outro ambiente, então você está ali. Se você deu mais um passo, alguém lá no milésimo lugar atrás de você também andou um passo. E por isso que você se sente feliz. Por isso que você sente, quando você tem um aprendizado que toca lá no seu coração, você sente uma coisa grandiosa e você diz assim, nossa. Aí quando, de repente, se você comenta com uma pessoa que está totalmente desconectada, a pessoa diz, é uma coisa boba, por que você está assim? Porque a pessoa não tem a conexão da unidade dos povos,
da unidade dessa fila. Então, é muito importante essa conexão. Quando nós fazemos o cajado, não é só a construção do cajado, mas é o entendimento da existência dele, do que ele pode proporcionar para vocês a partir do momento quando você vai levar o conhecimento através de uma reza, de uma benzedura, através da abertura de um canal, fazendo a prece para você mesmo ou para a própria Mãe Terra, e aí você vai sentir uma felicidade interior silenciosa, onde você às vezes não tem o entendimento, mas na verdade foi isso, a fila andou. E quando a fila anda dentro de nós, às vezes algumas pessoas não conseguem acompanhar porque não cumprem a unidade. E isso é uma coisa muito séria, e uma das coisas que na escola, no nosso curso, nos termos, né, todos os cursos da Golden School Brasil, Unigoldash e Sofia Intec, nós temos um legado. Se você não pode comparecer, justifique. Se você não compareceu uma vez, não justificou, então a fila está sempre andando a cada aula, então não dá mais para você fazer parte daquela unidade. Pode ser que em outro tempo uma nova unidade que esteja conectada com você vai ser formada ou na nossa escola ou em outra escola. Mas nós temos esse princípio. Por quê? Porque senão nós não vamos evoluir, né? Da mesma forma, se você está num ponto de ônibus e vem o seu ônibus, você dá o sinal, entra. Então você fez o quê? Você fez a conexão com a unidade daquele grupo, daquele momento, para quê? Para transportar você para outro lugar. Caso isso não aconteça, de você ver e você acha que vai conseguir embarcar, você não consegue e ele vai. Por quê? Porque você não estava pronto, você não estava preparado para estar ali naquele momento, para estar junto com aquela unidade. Para quê? Para fazer o seu deslocamento, para ir para um outro campo, para um outro caminho, uma outra realidade. Então, esses são pontos bem importantes que nós temos que ter em mente. E o tema de hoje, que são os animais conselheiros e os animais xamãs conselheiros, eles são vistos como animais conselheiros porque são animais que passam esse conhecimento, né, para os seus filhos, e fazem alguns acompanhamentos, como são os elefantes, que toda a manada cuida do filhote. Isso acontece com os macacos, acontece com as formigas, acontece com o canguru, acontece com todo aquele contexto que nós estamos falando de evolução, incluindo o ser humano. E em alguns casos existem as anomalias, incluindo também os seres humanos, daqueles que, por questões emocionais, ele acaba rompendo o laço com a cria e não dando à cria o seu devido foco, conhecimento, e fica muito à margem de um conhecimento dado por terceiros. E depois, com o tempo, ele não reconhece aquele DNA porque sutilmente já se desligou. O meio fica muito mais forte e esse DNA fica muito contido. Existem questões que o DNA ele é tão forte durante o período de gravidez nos seres humanos que nada vai romper a ligação de conhecimento adquirido naquele tempo, espaço. Mas esses são casos muito raros. A maioria das vezes é seguido um processo de gestação, principalmente entre os humanos atualmente. 90% das gestações são indesejadas, são gestações com expectativas muito abaixo do que se poderia ter em termos do animal humano. No animal, nos mamíferos em geral, a tendência é o acolhimento e logo após o corte, né, o desmame, o corte. Mesmo assim, ainda há em algumas
alguns grupos, um acompanhamento e depois cada um para o seu canto, cada um para a sua unidade. Em alguns casos, os animais até conseguem levar o rito da família por um determinado tempo, mas sempre tem aquela, você tem que buscar o seu território. Por que nós trabalhamos com os animais que são nossos conselheiros, né? Os totens. Existem os totens, aquele que vai estar sempre com você, que é o seu totem pessoal, que com o tempo você vai se abrindo e vai entender que ele realmente é o seu totem pessoal. E tem aqueles animais que vêm com você, que estavam numa ajuda de um ancestral, então ele vem com você, faz toda a conexão com você, no processo da sua chegada no planeta até os 4, 5 anos de idade. Ele vai te proteger dentro até dos conflitos humanos, conflitos entre pai e mãe. São os anos mais difíceis da chegada, né, desse ser humano. Então esses animais de poder, eles de alguma forma eles vão fazer essa conexão, vão fazer essa proteção desse ser que chegou. Com o tempo, quando você vai descobrindo esse chamado, vai levando tempo com todas as experiências, às vezes traumáticas, às vezes sem ter uma consciência fixa do que é que tem acontecido com você, chega um momento que existe um chamado. Nesse chamado pode ser você assistir um filme e achar lindo e aquilo se abrir para você, ler um livro, ir a uma palestra, de longe observar os nativos que hoje, né, nas últimas décadas, são muito encontrados nas praças tocando suas músicas nativas, e aquilo pode ser um chamado. Por que eles estão nas praças? Porque aí passa a mãe com a criança, ou você já é um adulto, nunca tinha visto e acha aquilo toca profundamente seu coração, desde a estética deles, desde a música, desde do comportamento ali, bate aquela energia, algo conecta, né? Aí você anda, sua fila de DNA sutil é ativada, quer dizer, você vai lá no seu DNA ancestral e aí é ativado. Partindo desse princípio, você passa a procurar a sua verdadeira essência. E quando você acompanha isso, quando você se abre para isso e descobre a sua verdadeira essência, aí sim, um animal conselheiro, desse que trouxe você ao mundo, ele vai, ou em sonho, ou no momento de reflexão, ele vai levar você para ter uma experiência, que é uma jornada. E essa jornada ela pode acontecer de diversas questões, às vezes num tempo curto. Eu conheci um rapaz que ele teve uma experiência na vida dele, no Rio de Janeiro, e num dos eventos que eu fiz do voo da Águia, esse rapaz, depois ele conversou comigo e ele falou que o primeiro contato que ele teve com o xamanismo, com o nativo, né, ele tinha saído do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ele tinha que ir até ali na Hemorrio. Então ele saiu, cruzou pelo Largo da Carioca, que seria para ele mais fácil. Quando ele passou no Largo da Carioca, os nativos estavam tocando músicas nativas, eram peruanos tocando. E ele, com documentos ali, com muito compromisso, ele parou. Aquilo tocou para ele profundamente. E aí ele parou por mais ou menos uns 5 minutos e fez aquele momento onde ele apreciou, contemplou. Aquilo para ele foi uma abertura tão grande, foi uma conexão no DNA sutil dele, falando para ele, olha quem você é, de onde você veio. E aí ele ficou com aquilo, seguiu, chegou até o destino para fazer, enfim, o trabalho burocrático dele. E aí, quando ele saiu daquela atividade, ele já estava liberto daquela documentação, e aí ele passa
entra ali no Campo de Santana, que é um lugar até um pouco perigoso no Rio de Janeiro, dado ali tem muitas pessoas que moram ali e praticam roubos, mas ele senta num daqueles bancos e nisso que ele senta, ele observa as árvores com um olhar diferenciado e ele começa a ver o caminho das formigas subindo entre as cáscaras da árvore. E ele teve um ensinamento ali, ele teve uma abertura de pensamento, ele teve uma contemplação que ele mudou. Aquilo ali, a fila dele andou naquele momento. Então, ele passou a fazer buscas, né, sobre xamanismo, eventos, e ele participou de uma das rodas do voo da águia que eu tive a oportunidade de fazer. E aí ele conversou comigo sobre isso. Hoje ele já fez vários cursos comigo. Hoje ele é uma pessoa que está bem assim adiante do trabalho, porque ele se abriu mesmo, ele modificou a forma de pensar. Por quê? Porque ele tinham inserido nele um DNA pesado, não era sutil. Ele tinha um DNA que a única coisa que valia a pena era o trabalho excessivo, o consumo excessivo e você está ali presente nas grandes marcas. Não importa se você estava endividado, você tinha que estar com o carro do ano, com todo o potencial daquelas do que a sociedade, né, de alguma forma consumista exigia. E a partir do momento que ele começou a minimizar isso, né, ele começou a respirar esse processo do DNA sutil, ele passa a ter o entendimento das tradições e de como ele poderia melhorar o contexto dele. E aí ele teve uma oportunidade na vida dele que ele não imaginava que poderia ter, e ele fez uma viagem até o Colorado, e lá ele participou de um evento lá nos Estados Unidos, onde ele aprendeu com o xamã a ouvir o som do vento com a mensagem do vento para ele. E isso foi muito transformador, porque ele fez a prática de ouvir a mensagem do vento para ele, porque ele tinha um bloqueio muito forte com o vento, ele tinha muito medo do vento. E ele aprendeu a entender que as formigas, naquele primeiro momento, não eram o totem dele, o animal de poder dele, mas foi o animal usado, né? Aquele clã foi usado junto com a árvore para trazer para ele uma mensagem, e que ele ia trilhar um caminho, né? A trilha da formiga não seria um caminho tão simples, até porque ele estava muito entupido da vida burocrática, ele estava muito entupido de dívidas, de relacionamentos totalmente destruídos em todos os sentidos, tudo desestruturado. E aí ele vai para essa viagem e se organiza e consegue falar com o xamã e fica um período lá, e aí ele aprende a ouvir o conselho do vento. Esse conselho do vento, ele às vezes ele também é atribuído a alguns animais, porque tanto a água, o vento, o fogo, o som do mar, o som da chuva, nós, nessa sociedade religiosa, né? Eu não vou dizer nem a sociedade cristã, porque cristã fala da parte crística, do Cristo que há entre nós e de toda a entidade de Sananda, que é conhecido como Jesus Cristo. Entidade essa que é um mestre ascensionado, que ele não tem nada a ver com esse Cristo, né, que é detentor de
de uma religião onde tem ganhos excessivos de dinheiro para uma única pessoa. Mas esse chamado crístico também que há entre você ouvir a voz do seu interior, mas às vezes o seu interior ele está tão perdido que você precisa ouvir o seu sutil. Esse sutil que é, na verdade, você acender ali uma pequena fogueira e você, do nada, você não planejou que vai refletir sobre alguma coisa, mas você olha para aquela fogueira e você faz a conexão de ouvir o som dela. Quando você analisa aquilo ali, fica olhando ali, você se embriaga, que você já não sabe quem é a fogueira e quem é você, é inserido em você um ensinamento que talvez naquela hora você não vai perceber, mas 2, 3 dias depois, campos sutis vão abrir de forma holográfica, ou seja, imagens das quais você começa a perceber que você tinha medo, porque esses compostos religiosos, governamentais, foram inseridos na sua vida e você passa a ter medo. E aí quando você reconecta com a natureza, com a água, com o fogo, com o som do mar, com o som do vento, com o som da chuva, com o trovão, você passa a ser uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque você faz o elemento sutil. Você passa por um período onde você tem essa abertura interna e às vezes você passa por algumas transformações, até das quais algumas pessoas não vão te compreender muito, mas isso também para você fica relevante. E quando você começa a ter esse canal aberto, né, isso não vai deixar você parar o seu trabalho, isso não vai deixar você se tornar uma pessoa que não vai pagar suas contas, muito pelo contrário, você vai reduzir custo na sua vida e você vai, às vezes, chamar algumas pessoas para conversa. Olha, às vezes você trabalha demais, você abre demais financeiramente para filhos, às vezes você nem está podendo, às vezes para relacionamentos, e você dedica demais e você não se organiza para você. Então, quando você começa a dizer para as pessoas, olha só, eu estou me dedicando a isso, então dessa vez agora comece a organizar a sua vida, que a partir de agora você vai ser responsável pelas suas coisas. E é assim que funciona. Quando isso fica inserido dentro de você, você não arruma mais guerra. Você se coloca como um guerreiro, mas também um feiticeiro, né? O feiticeiro não é aquele que vai ficar ali cozinhando o nome do outro na pimenta, mas é aquele que tomou a sua autodecisão de autocura, e a sua autocura vai ter que fazer a fila do outro andar. E às vezes, para fazer a fila do outro andar, você vai ter que dizer não para ele. E às vezes você não vai dar essa explicação tão profunda. Senta e ouça o som do fogo. Por quê? Porque ele não está no mesmo processo que você. E às vezes isso gera um pequeno conflito momentâneo, mas que você vai fazer com que o outro cresça. E uma das coisas mais interessantes é quando você vê que a metafísica está muito mais presente em tudo do que nós possamos imaginar. E que às vezes uma construção de um cajado, uma construção de um tambor, uma construção de uma maraca, uma construção de um Senhor dos Ventos, Sino dos Ventos, é algo que vai trazer um equilíbrio para você. E quando você começa a fazer aquilo, às vezes você de repente começa um beija-flor passar na sua frente. Às vezes de repente você está do nada num lugar, de repente passa ali um besouro. Você fala, nossa, esse bicho está me perseguindo e tal. Entenda o som da mensagem que ele está trazendo para você. Entenda o som do pássaro que está trazendo para você, qual é o pássaro, qual a cor dele. Veja a continuidade, é uma borboleta. Eu andei ali, acabei de ver um jabuti que é do clã da tartaruga.
eu consegui ver um peixe que era uma coisa assim diferenciada. É uma mensagem. E isso vai fazer você ouvir o som daquilo ali. Aquele som ali tem uma mensagem para nós. E dentro dessa mensagem, a gente vai dissolver bloqueios e reverberar o nosso conhecimento. Por quê? Porque nós ligamos o nosso DNA sutil com os nossos ancestrais sábios. E dentro de tudo isso, nós temos que ter um entendimento, da mesma forma que nós, às vezes, temos o número da nossa identidade, o número do nosso CPF, o número do nosso passaporte, o número da nossa carteira de terapeuta, o número da nossa carteira de alguma outra profissão, o número da nossa casa, o código da Light, essas coisas todas. O que acontece? Nós temos que entender que identidade e CPF são números únicos. Mas esses outros números que nos acompanham, né, eles podem mudar. Da mesma forma que muitos outros animais estão aí presentes e enviados pelo Grande Espírito para nos dar completa mensagem. E os elementos, né, os elementais. Outro dia eu fui olhar o céu, chamei a Naná, nós fomos olhar o céu, uma prática que a gente faz várias vezes por dia, e pareciam penas desenhadas no céu. O céu estava bem azul, de repente aquelas penas brancas, e já estava entardecendo, elas ficaram rosadas, e eram formatos de penas. Então, foi muito interessante, porque nós ficamos contemplando aquilo que o povo nuvem estava fazendo. Então, isso é muito importante para nós termos essa conexão entre quais são os animais e qual é o xamã que está ali levando a mensagem. Pratique isso, organize esse momento sutil para você poder ter uma vida muito mais reformadora do seu DNA. Porque no fundo, quando a gente fica achando que o outro tem que mudar, na verdade o outro não tem que mudar nada. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que estamos sendo chamados, e às vezes o Grande Espírito usa mesmo pessoas, humanos, animais, plantas, para passar mensagem para nós. E às vezes nós, através de um bloqueio de orgulho ou de conhecimentos inseridos por parentes, por amigos, por ancestrais daqui do planeta, a gente acaba se colocando a minha cultura é essa, a minha educação recebida foi essa. E nós perdemos muito. Nós perdemos muito com toda a nossa ancestralidade, e nós perdemos muito com a nossa missão. Quando nós passamos a entrar no caminho, que é o caminho do xamanismo sagrado, dos cabelos trançados, ou dentro das curas holográficas, quando nós entramos para esse caminho, nós estamos dentro do processo da medicina nativa. Ou seja, temos que trabalhar o nosso processo de cura. A fila está precisando andar, e nós, além de nos trabalharmos, nós também vamos auxiliar breve muitas outras filas a andar. Essa é a minha mensagem sobre esse propósito, né, de construção do cajado, e também dessa conexão entre o entendimento, né, dos animais conselheiros, dos animais xamãs conselheiros. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Arro.